Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. As tribulações, cedo nós o adoramos. Bom dia. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Teu trono acima está, imutável. Aleluia. Não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Já vamos iniciar, tá? Já vamos iniciar, tá? Vitorioso, tempestade está, teu nome infalível. Pai, Senhor, sejam todas bem-vindas. A live de hoje eu tenho certeza que vai falar muito com vocês. Nós vamos falar de um tema tão, mas tão importante, que esse tema veio para mim agora cedo, enquanto eu estava na academia. Isso mesmo, na academia. Surgiu o tema dessa live de hoje. Vocês acreditam nisso? Hoje eu voltei para academia, glória a Deus, hoje eu consegui ir. E enquanto eu estava lá, veio esse tema para mim compartilhar com vocês. Como Deus, Ele é maravilhoso. A gente vê o cuidado do Senhor conosco em todo momento, tá? Então nós vamos falar sobre guerras. O que é guerras, Tati? Eu dei uma introdução para vocês lá no dia do intensivo, lembram? No dia do intensivo, eu falei com vocês, ensinei sobre como o inimigo ataca a nossa mente, qual que é o intuito dele, por que é tão importante a gente saber como guerrear na mente, porque hoje em dia as pessoas estão adoecendo na sua mente. Mente sã, corpo são. Então se a gente não tiver esse discernimento, como guerrear, Tati? Como combater o inimigo? Nós vamos parar na guerra. Vamos morrer na guerra. Então nós precisamos ter esse discernimento, porque senão ele vai acabar dominando a nossa vida. Muitas pessoas que vêm até mim, muitas vezes na terapia, ou até mesmo alguma pessoa que compartilha um testemunho comigo, eu sempre falo, você tem que discernir qual que é o momento que você está vivendo. Então, quando alguém vem e pede um conselho, né, pra mim, eu não dou o conselho. Não dou. Por quê, Tati? Porque eu não sei qual que é o momento que aquela pessoa tá vivendo. Então, vocês tomam muito cuidado quando alguém te procurar pra um conselho. Você não sabe se essa pessoa, em algum momento, foi rebelde com o Senhor, se ela fugiu da rota como Jonas. Você não sabe se essa pessoa tá vivendo uma prova, uma guerra espiritual, um ataque do inimigo. Você não sabe. Então, nós precisamos levar muito a sério. Quando alguém nos procurar para um conselho, Deus, me dê discernimento. Porque eu concordo sim que a gente tem que entrar em batalhas com pessoas, né? Ah, Tati, eu tenho uma amiga que está passando uma batalha, vou guerrear com ela.
Você pode guerrear com ela. Mas você tem também ter o discernimento. O que essa pessoa está vivendo? A gente não sabe se é um tratamento de Deus. Olha quanto isso é sério. Isso é muito sério. Então vamos lá? Hoje nós iremos falar aqui sobre como o inimigo ele ataca na mente de muitas pessoas. E o diabo, ele não vem assim, de uma forma palpável. Ele começa no campo da mente, ao derredor. Lembram? Então ele vai usar o seu passado contra você. Uma das principais coisas que ele faz é usar o seu passado contra você. É gerar um sentimento de incapacidade e indignidade. Quem é você para fazer isso? Então ele começa a jogar, quando fala dardos inflamados do maligno, é na sua mente. Então antes de iniciar, como é uma live que nós vamos orar juntas, eu preciso que você feche os seus olhos e nós vamos pedir para o Senhor falar conosco. Porque se tem algo que você está vivendo hoje, que você não está conseguindo discernir, você vai pedir, Deus, me dá clareza. Se você conseguir pensar agora e vier à sua mente, você fala para o Senhor qual que é a guerra ou batalha, qual que é a área que o inimigo está mais lutando para tentar te destruir. É no seu passado? Um pecado lá que você cometeu? É algo que você fez quando você não tinha conhecimento? Tati, o inimigo está lutando no meu casamento. Tati, o inimigo está lutando nessa área aqui. Então você vai colocar diante de Deus qual que é a área que você sente que ele está lutando. Certo? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, somos gratas por este momento. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntas nessa mesa. Mesa onde nós somos tratadas, mesa onde nós somos confrontadas, onde somos libertas, Senhor, para dar um testemunho vivo da Tua glória. Eu oro agora, pedindo a Ti que o Senhor alcance a vida de cada uma delas que estão aqui, Pai. Que a Sua palavra, Senhor, penetre nos profundos, no profundo mais íntimo, Senhor, do ser delas. Que a Sua palavra, Senhor, venha produzindo vida, libertação e cura interior, Pai. Eu oro para que o Senhor venha libertar toda a mente cativa, Senhor, de prisões emocionais que o inimigo tem acorrentado. Eu oro para que o Senhor, Pai, venha trabalhar no íntimo delas, que elas possam vencer as batalhas, as guerras, ou até mesmo, Senhor, coisas que têm prendido elas emocionalmente e espiritualmente. Nós queremos discernir nessa manhã, Pai, qual que é o momento que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor. Nós sabemos que em Ti, pelo Teu sangue, Jesus, nós fomos libertas, fomos compradas, Senhor, nós somos livres, ó Deus, por causa de Ti, Jesus. Então nessa manhã nós queremos orar, pedindo ao Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos confrontar nessa manhã, que essa palavra ecoe ao longo desse dia. Nós queremos, Senhor, produzir frutos. Nós queremos, Senhor, ter um livre acesso a Ti. E para isso nós precisamos limpar a nossa casa. Nós precisamos, Senhor, colocar em ordem o nosso altar para que o fogo venha. Então nessa manhã nós colocamos a nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, Senhor, totalmente em Ti. Que a Tua palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor, nessa manhã. E que se há algo, Senhor, que tem afastado nós de Ti e o Senhor de nós, traga a nossa consciência, traga o nosso entendimento, porque nós queremos, Senhor, viver com uma vida totalmente entregue e rendida ao Teu altar. Assim nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, fica conosco, nos direcione, e nos mostra, Pai, o caminho que nós devemos andar. Assim nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode encaminhar essa live para alguém? Quantas pessoas estão passando guerras na sua mente, estão adoecendo, entrando em depressão, entrando em ansiedade, em crises também, e não estão sabendo por quê? Essa live vai ser tão poderosa, porque eu não tenho dúvidas que o Senhor vai te alcançar. Aqui tem mulheres que lidam com pessoas. Aqui tem mentoras, aqui tem terapeutas, aqui tem psicólogas, aqui tem pastoras. Aqui tem mulheres que cuidam de pessoas. E você precisa discernir para você poder ajudar essas pessoas. A cada dia que passa, quando alguém me procura para um aconselhamento ou uma terapia, enfim, eu sempre oro ao Senhor. E a oração que Ele tem gerado em mim nos últimos tempos é: tenta entender qual que é o momento que essa pessoa está vivendo. Você precisa discernir qual que é o momento que essa pessoa está vivendo. Por isso que muitos casais, eles estão tendo crise no casamento.
O diabo tem atacado tanto a mente das pessoas. Se você soubesse, se você pudesse entrar na mente de alguém, você ia entender muita coisa. Muitos casais, eles não brigam por causa de problemas de hoje. Tati, mas um casal ele pode brigar por causa de um copo, mas muitas vezes não é o copo. São várias coisas que foram acontecendo ao longo daquela vida, ao longo daquele casamento, da vida daquela pessoa. Quanto mais eu acompanho casais, eu vejo, eles não estão brigando por causa de problemas de agora. O diabo, ele tá entrando em pequenas coisas e causando uma confusão. Tati, mas por que você está falando que é o diabo? Porque o diabo, primeira coisa, ele entra na estrutura familiar. Então, se você veio de um lar disfuncional, ele já entrou lá. Se você não teve o suporte, não teve o amor de um pai e de uma mãe, cresceu num lar de brigas, conflitos, guerras, ele já entrou. Então, ele já gerou uma disfunção. Certo? Ele já teve uma lacuna, uma ruptura. Ao longo da sua história, se você passou por experiências de abuso, de prostituição, de vícios, de coisas que provavelmente você sente, Tati, eu tenho uma mancha. Ele também entrou. Por quê? Porque ele sabe que uma vez que ele nos mancha, isso ele pode usar como argumento para te parar mentalmente e emocionalmente. Aí eu vou falar como que Deus quer te usar. Então você vai ficar até o final. Isso aqui vai ser poderoso, porque toda vez que ele vier na sua mente, você vai guerrear contra ele. Aqui não. Aqui você não tem mais poder. Eu sou livre, eu sou liberta. Pelo sangue e através do sangue de Jesus. Então ele entra lá nas raízes. O diabo ele entra nas raízes. Então ele entra na sua história. Ele entra em experiências que você passou de abuso, violência. Se você se prostituiu um dia. Se um dia você foi viciada em algo, em pornografia. Ele entra nessas coisas. E agora você conhece o Senhor. Tati, hoje eu sirvo um Deus tão poderoso, Tati. Mas a minha mente, Tati, está tão presa lá atrás. Eu me sinto indigna, Tati. Eu me sinto suja. Eu me sinto, muitas vezes, como se o Senhor estivesse longe de mim. Ou como se eu não tivesse autoridade para falar. Quem é ela para falar sobre isso se no passado ela era assim? Eu quero te dizer. Não é sobre você. É sobre o que Ele faz conosco. É sobre o que Ele faz conosco. Porque quando Ele entra, Ele organiza a casa. A Bíblia vai falar assim que lá Jesus, quando Ele pregava, Ele falava assim, aquele que ia vir, Ele tem nas suas mãos a pá, que tira, que limpa toda a sujeira. Ele limpou, mas muitas vezes a sua mente ainda está presa a coisas que você fez. E o diabo, ele sabe que o dia que você vencer, que você entender o poder do sangue de Jesus, o dia que você entender essa verdade, você vai se tornar uma flecha. Aleluia. Você foi gerada para ser uma flecha. E saiba que o diabo, ele sabe disso. Você foi gerado para ser um instrumento neste tempo. E o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na sua vida, vai ser um instrumento para Deus te usar para outras vidas. Quando Ele levanta uma mulher, mulher não é sobre você, é sobre as vidas que você vai alcançar. Você vai ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer. Eu, Tatiane, eu sou um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer em uma pessoa com 12 anos de idade, porque foi quando eu conheci o Senhor. Ah, meu filho não quer ir na igreja, Tati, tem 12 anos. O dia que esse menino tiver um encontro com Deus, você vai ver que a vida desse menino vai mudar. Então, com 12 anos, a criança já tem entendimento. A criança já tem sede de Deus. A alma dela já anseia pelas coisas de Deus. Eu sou prova viva disso. Eu encontrei o meu Senhor num momento de disfunção familiar, de um caos dentro do meu lar, da minha família, dos meus pais. E minha alma ansiava por um amor que eu não tinha. Uma paz que em casa eu não tinha. Então, foi conhecendo o Senhor que a minha vida passou então a ser diferente. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2.
Quem puder anotar aqui, coloca aqui, porque eu sei que vocês gostam de anotar os versículos, tá? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2 diz assim: Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns, que nos julgam, como se nós andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, ou seja, nós aqui nessa vida, andando na carne, nós não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em quem? Em Deus. Não é nós, olha, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha, levando cativo, leve seus pensamentos a toda obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando a nossa obediência for cumprida. Tati, eu não entendi. Eu vou ler em outra versão, porque muitas pessoas, por mais que eu leia, não conseguem entender. Que eu uso várias versões de Bíblia. Vamos lá. Diz assim, para ficar mais claro. 2 Coríntios 10. Meu Deus. 10. Aqui. Somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta, elas não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. O que é fortaleza? Vamos lá? E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano. Olha só. Então, destruímos ideias falsas e todo orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Meu Deus. Todo orgulho humano que não deixa com que as pessoas conheçam a Deus. Sabe essa culpa? Sabe essas prisões do seu passado? Te impede de conhecer e viver essa plenitude do amor de Deus. Te impede de ver Ele como Pai. Te impede de sentir Ele de uma forma diferente. Às vezes as pessoas falam pra você, não sente Deus, você não sente Deus. As pessoas falam de experiências com o Senhor e você nunca teve essa experiência. Por quê? Porque existem prisões emocionais dentro da sua mente, dentro do seu interior, que te impede de conhecer esse Deus verdadeiro. É por isso que tem muitas pessoas que na igreja, elas vão na igreja, mas elas nunca tiveram um encontro com Deus. Elas servem ao Senhor, mas elas vivem uma fé morna. Uma fé rasa. Lembra de Ezequiel 47? Uma fé, uma vida espiritual até o joelho, o tornozelo. Não tem aquela entrega. Por quê? Porque nunca tiveram um encontro genuíno com o Pai. Aqui vai dizer assim, olha, embora, meus filhos, vocês estão na carne, vivendo essa última tradução. Gente, já me perguntaram tanto dessa tradução, mas eu não recomendo ela. Por que não, Tati? É uma linguagem do... por que eu não recomendo? Eu vou explicar. Rapidinho para vocês entenderem. Nova tradução na linguagem de hoje. Ela traduz para a gente ter um entendimento dos tempos atuais. O que está dizendo? Só que ela tira muitas coisas da Bíblia. De tanto estudar a palavra de Deus, eu comecei a olhar. Eu tenho 5 Bíblias, cada uma é de uma versão. Eu uso a King James, a Almeida, atualizada. E essa aqui, ela tira alguns versículos, ela resume alguns versículos. Por mais que você entenda, um dia eu vi uma passagem que eu estava estudando e tirou algumas partes. Então não vou indicar. A não ser que você já tenha o hábito de ler a palavra do Senhor e você se questione, que você estude. Mas essa Bíblia aqui, somente se você tiver dúvida sobre o que está escrito. Mas tem a outra Bíblia com uma linguagem mais perto da original, tá bom?
Essa aqui é a nova tradução de hoje. Recomendo? Depende, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem versões que ela tira um pouco da tradução original. Aí nós temos que tomar muito cuidado, certo? O inimigo não precisa tocar o seu corpo se ele conseguir aprisionar você na sua mente. Sabia disso? Como, Tati? Alguém aqui já teve experiências de durante o sono, ter sonhos, ou ter aquela paralisia do sono, que você não consegue se mexer? Aí puxa sua perna, ou experiências de guerras mesmo, de você ver vulto, de você ver as coisas. Tati, eu já vi vulto, eu já vi tanta coisa, eu tinha medo. Eu já vi muito na infância. Na minha infância eu via vulto. Nossa, eu puxava meu pé, era tanta coisa que eu via. Eu morria de medo. Hoje não mais. Hoje não mais. Eu vou indicar depois as bíblias que eu tenho pra vocês. Tati, os pensamentos intrusivos. Eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Porque é um tema que eu tenho que tanto ter o respaldo do que a psicologia fala, mas também da palavra de Deus. Aqui entra os pensamentos intrusivos, entra. O inimigo, que hoje em dia tem muito isso, os pensamentos intrusivos. Tem os pensamentos intrusivos diagnosticados dentro de transtornos específicos, mas tem os pensamentos intrusivos que, na verdade, são setas, são os dardos inflamados do maligno. Olha só, o inimigo não precisa tocar o seu corpo. Se ele consegue te aprisionar na mente, muitas vezes, vocês estão falando de pensamentos intrusivos, pode ser dardos inflamados do maligno. Mas eu vou fazer uma live só sobre isso, porque como discernir? Tá? Não sei quando eu vou fazer, porque eu preparei um estudo sobre isso para imersão. Na imersão vai ter um estudo só sobre isso. Como vencer esses pensamentos intrusivos. Toda guerra espiritual começa nos pensamentos. Você não mudou. Quem você pensa que é? Eu falei pra vocês que no último dia do intensivo... Olha, Lu. Lu, você tá na imersão? Porque lá nós vamos ter uma aula sobre isso. No último dia do intensivo, eu fui bombardeada o dia inteiro na minha mente. E como que eu cheguei no encontro de noite? Eu tava cansada. Cansada. Vocês podem ver a aula do primeiro, do segundo. Você vai no terceiro, eu estava cansada. Por quê? Porque eu guerriei o dia inteiro na minha mente. Até naquele momento eu tava vencendo batalhas na minha mente. E no outro dia, um cansaço, uma aflição na minha alma. E muitas mulheres estão presas em algumas questões emocionais, que eu não vou entrar aqui a fundo nisso, por conta de não estar conseguindo discernir que está vivendo uma batalha, uma guerra na mente. Você não merece ser usada. Você já sabe o que você já fez. Deus não está te ouvindo. Você pensa que Deus está te ouvindo? Não está te ouvindo. Olha o que você fez ontem. Olha, hoje você não fez isso. Ele começa a jogar tanta coisa na sua mente que você começa a se sentir indigna de estar perto de Deus, ou de orar, ou de ser usada por Ele. Muitas mulheres falam assim pra mim: Tati, eu vivo tanta guerra na minha mente que eu sinto culpa por tudo que eu faço e o que eu não faço. É o inimigo. Se você faz, você acha que não tá bom. Se você tenta fazer algo, ou se você não fez algo, você não fez. Ele começa a jogar isso na sua mente. E aí isso vai te afastando de ter um relacionamento com o Senhor. Levando todo cativo à obediência de Cristo. O primeiro território que você precisa conquistar é o seu pensamento. É ali que o inimigo começa. E é onde Deus quer vencer. O que eu falei ontem na live? Sobre coisas que nos aproximam de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Como que o diabo tentou Jesus lá no deserto? Usando o quê? A palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, sinto muito, você vai ser levado, como o apóstolo Paulo fala, a todo
vento de doutrina. O que é vento de doutrina, Tati? Que cada dia uma pessoa diz algo. Cada dia tem pessoas que pregam que não está na palavra de Deus. Todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina. Eu vou até achar essa passagem, porque eu quero... Eu quero ler com vocês. Que às vezes, Tati, não tá isso. Vamos lá? Efésios 4:14. Diz assim. Os versículos vêm agora na mente, então nós temos que ler. Efésios 4:14. Diz assim. Deixa eu ver. Aqui. Versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, Jesus. A homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. O que a criança é, muitas vezes? Inocente. Atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. O qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que significa, Tati? Não entendi nada. Existem pessoas que ela é levada a todo tipo de ensinamento, porque não tem um estudo bíblico, não conhece a palavra de Deus. Existem pessoas que vivem guerras na sua mente porque elas acham que a coisa da sua mente, na verdade, não são ataques. Ataques na sua mente. São guerras que elas estão vivendo. Na quinta-feira, depois do intensivo, eu fiquei praticamente de cama. Uma angústia e na minha mente uma batalha. Tati, eu. E mesmo tendo todo o conhecimento, eu tive que convocar algumas pessoas para orar comigo. Amigas, intercessoras que oram comigo. Porque o inimigo, ele investe tanto na nossa mente, que quando você começa a... Pensa você numa guerra com o escudo. Quando o ataque é tão grande, o que acontece com o escudo? O escudo parece que vai engolir você porque você não consegue mais. Aí se vem pessoas para te ajudar, você vence. Eis a importância da intercessão. Eis a importância da corrente de oração. Eis a importância de você se revestir. Aí eu falei ontem, oração, jejum. A live de ontem é muito correlacionada com o tema de hoje. Vamos lá. Algumas perguntas. Você já sentiu que algo te impede de avançar? Mas você não sabe o que é? Você começa a fazer diferente. Muitas mulheres falam, Tati, eu começo a mudar no meu casamento quando eu pensar que não, já desisti. Eu começo minha vida de estudo com o Senhor. Autossabotagem, procrastinação. Começa a me dominar tanto, Tati, que eu não consigo ter constância. Quando eu pensar que não, já parei. Eu começo projetos, Tati, quando pensar que não sei o que acontece, eu paro de fazer. Quantas vezes você já se calou por acreditar que não era digna de falar? Quem é você? Olha o que você fez no passado. Olha, você estava há um mês atrás estava fazendo isso, agora você está assim? Você serve a Deus, você até ama o Senhor, mas sente que vive travada, como se algo estivesse te puxando para trás. Tati, eu quero ir, mas eu não consigo. Tati, eu começo, mas eu paro no meio do caminho. Tati, eu tenho sonhos. Eu sei que o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, Tati. O Senhor já falou que eu iria fazer tantas coisas. Mas por que você não vive? Por que você não consegue? É o inimigo muitas vezes te paralisando. Aí ele usa coisas do seu passado. Ele usa pequenas situações do cotidiano. Já viu que tem pessoas que quando acordam, acontece uma situação X e ela já fala, ai, meu dia acabou. Meu dia agora vai ser horrível por causa disso aqui. Elas já se entregam. Ela já se entrega. E eu tô falando pra você, você não pode baixar a guarda, você não pode se entregar.
Ai, Tati, eu comecei um propósito de jejum, mas aconteceu uma situação. Ai, eu já perdi o jejum, meu jejum foi em vão. Fiquei no propósito em vão. Quando eu saí do jejum de 24 horas, teve um que eu fiz e aconteceu uma situação. Na minha mente, sabe o que veio? Seu jejum foi em vão. Olha só. E Deus falou assim pra mim, não, filha, eu recebi o teu jejum. Eu chorei. Eu falei, não, Senhor, eu sei, o jejum não foi em vão, porque eu senti tanta presença de Deus naquele jejum. Como? Não foi em vão, não, porque eu fui renovada. Mas o diabo, ele quer te manter tão, assim, presa, ao ponto de você pensar que tudo que você faz é em vão. Sabe quando você faz algo pra ajudar alguém e aquela pessoa não reconhece? Ah, deixa, não vou fazer mais nada pra ninguém, não. Deixa, as pessoas que se viram, não. A Bíblia vai dizer assim, fazer o bem em tempo e fora de tempo. Fazer o bem. Fazer o bem não importa se a pessoa, sei lá, a pessoa não deu importância. Porque existem pessoas que são ingratas pelo que nós façamos. E eu vejo que muitas pessoas, elas param de fazer o bem. Porque um dia alguém desprezou. Porque um dia alguém a deixou. Tati, eu não vou mais perdoar. Tati, eu não vou mais ajudar, porque as pessoas que eu ajudo, elas não reconhecem. Você não tá fazendo pra elas. Grava isso, você não tá fazendo pras pessoas. Tati, eu não vou mais ajudar na igreja, eu não vou fazer tal coisa na igreja, porque ninguém me reconhece. Você tá fazendo pra quem? É pro homem ou pra Deus? Se é pra Deus, não tenha dúvidas, porque ele fala assim, que aquele que faz tudo com amor, aquele que faz pra mim, ele já tem um galardão, o Senhor já recebeu. O que eu vejo? Pessoas, ela colocando expectativas em pessoas. Então você tem que parar de buscar reconhecimento do ser humano. Para de buscar reconhecimento do ser humano. Tati, eu ajudei, eu evangelizei, ajudei tanto uma pessoa, Tati, e ela não me reconheceu. Se eu te contar que Deus te vê. Se eu te contar que o Senhor, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que tudo está diante dele. As nossas obras estão diante dele. Sede firmes e constantes no Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Tópico 1. Primeiro, o diabo ataca a sua mente usando mentiras repetitivas. O que é isso, Tati? Já não basta ele atacar a sua mente. Ele ataca várias e várias vezes. Já não basta ele jogar dardos inflamados. Ele é constante nesses dardos. Tati, é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da sua cabeça. Não é. Eu estou aqui com toda a autoridade e propriedade para falar isso. Não é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Não é. Porque se você achar que é, você não vai fazer nada. Você não vai guerrear, você não vai lutar, você não vai fazer nada. E eu estou aqui para falar para você, você precisa reagir na batalha. Você precisa reagir nessa guerra. Porque senão esses pensamentos eles vão te vencer. E qual é o intuito dele, desses pensamentos? Te adoecer. Adoecer como, Tati? Aqui, eu não vou entrar em transtornos, porque essa live é para pessoas cristãs. Embora eu sei que existem pessoas cristãs que têm transtornos, enfim. Mas eu não vou entrar nisso agora. Ele quer te adoecer. Angústia, tristeza, casulo, crises. Lembra de Elias dentro da caverna? É isso. Elias, ele entrou numa prisão, né, numa guerra na sua mente, que ele chegou a pensar que estava sozinho. Ele não estava sozinho. Ele não estava. Mas a luta é tão grande que muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu tô sozinho. Você não tá sozinha. Então, ele começa a atacar mentiras repetidas. Eu comecei a fazer o quê? Vou dar um direcionamento para vocês. Você lembra que eu falei? Tenha um caderno, um diário de oração, um caderno? Vocês precisam ter um caderno. Por quê, Tati? O diabo, ele ataca o nosso inimigo, tá? Ele ataca em áreas que são vulneráveis. E você precisa saber quais são as áreas vulneráveis que você tem. Tati, eu não sei. Descubra. Descubra quais são as áreas vulneráveis. O que são áreas vulneráveis, Tati?
Quais são as coisas que quando acontecem na sua vida te desestabiliza emocionalmente? Tati, quando eu ouço uma crítica. Tati, eu me desestabilizo quando na minha mente vem pensamentos de que eu não sou digna. Eu desestabilizo, Tati, quando alguém fala tal coisa pra mim. Você vai fazer o quê? Você vai anotar. Você tá agora recebendo aqui um direcionamento que vai te ajudar tanto. Você vai anotar pra você orar dentro disso. Deus me ajuda a vencer. Eu sei o que me desestabiliza. Eu, Tatiana, eu sei o que me desestabiliza. Eu sei o que me deixa mal, o que me deixa triste. Eu sei. E eu só consigo vencer porque eu sei disso. Eu sei aonde o inimigo ele tá querendo entrar. Eu sei em áreas da minha vida, do meu passado, que ele me acusa até hoje. Mas no meio da guerra, eu não me entrego. Porque eu sei como vencer. Eu vivo guerras, eu vivo batalhas. Para estar aqui, só para estar fazendo essa live aqui, eu já estou vivendo algumas batalhas na minha mente. E por eu ter essa consciência, eu uso, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quando chegar o dia mau, eu consigo vencer. Porque eu estou revestida de toda, não é de uma, mas de toda a armadura de Deus. Você precisa estar revestida de toda a armadura de Deus. Não é só de uma. De toda a armadura de Deus. Por isso que fala, conhecer a palavra de Deus, o capacete, o escudo. O que é o escudo, igreja? O escudo é isso daqui. O escudo é a palavra. Agora, se você não conhece o escudo que você tem, como que você vai manuseá-la? Eu falo, a maioria das coisas que eu falo aqui, eu falo os versículos. Por quê? Porque eu sei o escudo que eu tenho. Você sabe o escudo que você tem? Você conhece o seu escudo? Ou você conhece só algumas partes do seu escudo? Se você não souber todas as partes dele, você não vai conseguir guerrear. Porque a Bíblia fala assim, lá em Efésios, capítulo 6. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Porque o dia mau ele vai chegar. O dia mau ele chega pra mim. O dia mau vai chegar pra você. Talvez você tá hoje vivendo o dia mau. Você se entregou a uma situação. Tati, eu vivo um dia mau, a minha casa tá desse jeito. Tati, o meu casamento, Tati, a minha vida profissional, minha vida sentimental, a minha vida financeira, Tati, tá um caos. Talvez você está no dia mau. E o Senhor tá dizendo pra você, se levanta e reaja na guerra. Agora não vai ser mais com as suas armas. Por quê? Embora andamos na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são armas carnais. Até hoje pode ser que você tenha lutado com as suas armas. E o Senhor está dizendo para você, é tempo de mudar essas armas. Não vai ser mais na força do seu braço. Não vai ser. Não vai. O Senhor está dizendo para vocês, Cristiane, o Senhor está dizendo para você, se revista das minhas armaduras, porque as armas que nós temos hoje, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Existem muitas pessoas que elas guerreiam falando, gritando. Não. Silencia, deixa Deus lutar por você. Faz o que você pode fazer. E aquilo que você não pode, deixa Ele fazer. Eu vejo que tem pessoas que elas guerreiam, elas brigam, elas vão lá, tiram satisfação, querem se vingar. Minha é a justiça, diz o Senhor. A palavra dele diz isso. Minha é a justiça. Porque o que o homem planta, o homem colhe. Tá? Uma mentira que eu anotei aqui, que eu já venci ela, que eu lembro que o inimigo jogava muito na minha mente. Todo mundo vai te abandonar se souber quem é você de verdade. Ah, se você contar isso pro seu marido, ele vai te deixar, ele não vai saber quem você é. Não vai saber quem você é, então é melhor assim. Ah, você vai lá e comete uma mentira, você esconde algo do seu marido. E você não fala pro seu marido. Não, é melhor você não contar, porque se você contar vai virar uma briga. Brechas. Deixa eu te contar que isso é brechas. Quantas mulheres escondem coisas dos maridos? Quantos maridos escondem
pecadinhos das esposas. O que isso vira, Tati? Brecha. Porque uma coisa leva a outra. Já vi pessoas que falam assim, não conta isso pro seu marido, não. Não conta, não. Não conta isso pra tal pessoa, não. Não vai pedir perdão, não. Se você pedir perdão, você vai se humilhar. Pra quê? Pra que você vai se humilhar? E aqui o Senhor está dizendo pra nós, peça perdão. Vá atrás, resolva as pendências. Como o Senhor falou muito comigo durante o intensivo. Como que o novo vai vir se eu tenho pendências? Se eu guardo mágoa, tenho rancor, não gosto de tal pessoa, eu minto, eu passo perna? Não. Se eu quero viver algo novo em todas as áreas da minha vida, vamos colocar a nossa casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. O Senhor está dizendo aqui, coloca a sua casa em ordem. Isso não vai dizer que tudo vai ser perfeito. Não, 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 não. Mas que a sua vida espiritual ela vai ser diferente. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Se tem algo que eu falo muito para minhas pacientes é a vulnerabilidade, expor as fraquezas, é a ponte para conexões profundas. Não tem coisa melhor do que você chegar para alguém e falar assim, me perdoe. Olha, eu fiz tal coisa, eu errei com você, me perdoe. Isso aqui é só quem é espiritual para entender. Porque nós não lutamos como as pessoas do mundo. Alguém bate a nossa face, não é que você vai ficar dando a outra, me bate, me bate. Não é isso. Mas você entende que o perdão é um traço, é um fruto que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. É loucura. A cruz é loucura para as pessoas que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então nós não lutamos como as pessoas do mundo lutam, não. Tati, alguém me feriu. Vá até essa pessoa. Resolva. Não deixa que nada gere barreira entre você e Deus. Sabe aquele versículo que fala assim? Olha, Jesus ele pega e fala, quando for apresentar a tua oferta, vê se você não tem algo pendente com alguém, você vai e resolve. O Senhor me direcionou um dia para me entender essa passagem, porque muitas pessoas elas pensam, sabe o quê? Só dá oferta. Mas não é só da oferta que está falando esse versículo, você sabia? Filha, se você tem algo contra alguém, que você tem alguma pendência com alguém, vai lá e resolve. Depois você vem até mim. A minha oração tem sido para Deus, quando eu vou orar, Pai, se tem alguma pendência, me mostra, porque eu quero resolver essa pendência. Não tem como a gente mergulhar em águas profundas se a gente está com pendência de alguém. Pede pro Senhor te mostrar. No final nós vamos orar sobre isso. Deus, me mostra se tem alguma coisa aqui que tá aqui dentro de mim, que tá me afastando de ti. Me mostra. Mas me dê coragem, Senhor, para me ir até essa pessoa resolver essa pendência. Às vezes, é mágoa de alguém. Isso gera o quê, Tati? Barreira entre nós e Deus. Às vezes, você sente falta de ser amada, você sente falta de se sentir protegida, sente falta de ter um amigo. Quando eu falo amigo, vou dar um exemplo. Muitas mulheres falam, Tati, eu sinto falta de ter alguém para conversar. Eu lembro que um dia eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, me apresente amigas do teu coração. Ontem eu ensinei vocês, ora, peça a Deus, não tenha vergonha, não tenha medo, fala com Ele. E hoje eu quero te ensinar, tá precisando de algo? Deus, eu quero sentir, Senhor, amada verdadeiramente, pede para Ele. Abre o seu coração porque Ele é teu Pai. Muitas pessoas, elas não pedem a Deus, porque elas veem Deus como um Deus bravo e rígido. Ele não é esse Deus bravo e rígido que te apresentaram. Ele é amigo, Ele é consolador, Ele é protetor, Ele é um Deus provisor, que proveu aquilo que nós precisamos, de acordo com a sua boa vontade. Ele é esse Pai. Então muda a sua mentalidade sobre Deus, tá? O inimigo, então, ele semeia mentiras que se repetem até virarem fortalezas mentais. O inimigo semeia mentiras que se repetem até virarem fortalezas mentais. É como se o inimigo, de tanto ele pressionar você na sua mente, ele quer criar um muro. Fortalezas. É um muro na sua mente.
Essas mentiras, elas começam a moldar a sua identidade, as suas decisões. Eu vou lá pedir perdão? Ah, não. Não vou me humilhar, não. Ah, eu vou ter... Ah, não vou, não. Começa a moldar os seus relacionamentos. Ah, se meu marido quiser, ele que venha. Se ele quiser, ele que faça. Ah, se meu filho quiser, ele que se vire. Peça para o Senhor começar a gerar em você os frutos do Espírito Santo. É mansidão, é temperança, domínio próprio, é amor, é paz, longanimidade, benignidade. Peça para o Senhor começar a produzir esses frutos. E só pode produzir os frutos do Espírito Santo aquele que está ligado na videira. Porque Jesus fala assim, lá em João capítulo 15, acho que é 15, a videira verdadeira que é Jesus. Porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Me impressiona pessoas que não creem em Jesus, porque sem Ele não podemos fazer nada. Através dele, pelo sangue dele, nós estamos aqui. Por isso que todas as vezes quando você orar, a gente fala, né? Em nome de Jesus. Porque é por causa do seu Filho, Senhor, por causa de Jesus, que aqui estamos. Então, sempre quando você for orar, finaliza a sua oração, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue. Obrigada pelo teu sacrifício, que hoje me dá livre acesso ao Pai. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. 2. O diabo começa a atacar primeiro a sua mente com mentiras. Segundo, com lembranças dolorosas. O diabo não pode apagar o sangue de Jesus, mas ele pode te prender ao passado. Você pode pensar, qual que foi a situação da sua história que mais te marcou? Que quando você lembra, ai, Tati, dói. Qual é, assim, a marca da sua história que você carrega com você? Tati, um abuso. Tati, a separação dos meus pais. Tati, um pecado que eu cometi que só eu sei. Tati, um divórcio. Tati, coisas que eu fiz que eu me arrependo amargamente de ter feito. Queria que você puxasse agora. Quais são as marcas que você tem? Quais são as marcas que você tem que hoje você fala assim, Tati, sempre isso me gera um distanciamento. Lembra que nós falamos na aula do intensivo sobre paternidade? Lembram? Lembram? Vamos lá. Gente, eu não vou conseguir ficar voltando nos temas. Que eu falei pra vocês o que um dia? Que eu disponibilizo os estudos. Essa semana vai ser a última semana de lives, tá? Teremos live todos os dias. Até sexta-feira. Sexta eu paro. Porque vamos começar a última turma da imersão e eu não vou conseguir ter tempo de fazer as lives por conta do meu trabalho. Então aproveitem essas lives dessa semana. Aproveita, esteja aqui. Será a última semana de lives. E porque eu não vou conseguir ter tempo. Aí quando terminar, acaba em setembro, agosto. Em agosto acaba, aí eu volto com as lives pra vocês. Tá bom? Então aproveitem, estejam aqui. Essas lives são uma preparação para a imersão. E eu quero que você viva um novo tempo. Quero que vocês vivam um novo tempo na presença de Deus. Não dá mais pra mim ficar, fala assim, Deus, não dá pra mim ficar calada, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam ser libertas. Então, primeiro, o diabo ataca a sua mente com mentiras. Segundo, com lembranças do seu passado, pecados ocultos, com lembranças da sua infância que você viveu. Número 3. Lembrei. Aqui, ó. Dentro dessas lembranças dolorosas do seu passado, ele faz você reviver traumas. Já viu que você sonha com o seu passado? Quem aqui sonha com o passado? Tati, eu sonho muito com o meu passado. Tem várias vertentes. É o diabo, muitas vezes é Deus, muitas vezes tem a questão do inconsciente também, que a gente fala muito sobre isso. Precisamos discernir. Mas discernir da forma certa, tá? O diabo faz você reviver traumas, erros e abusos, pecados antigos para gerar culpa, vergonha, impedir o seu avanço. Para gerar culpa.
vergonha e impedir o seu avanço. Agora pensa, aonde o diabo está querendo te paralisar para você começar a combater? Descubra aonde ele está lutando contra a sua vida para te paralisar. Paralisar o quê, Tati? Sua vida espiritual, o seu casamento, o seu ministério, o seu chamado. Porque o dia que ele te paralisar, ele sabe que você vai se levantar. O dia que ele não conseguir mais, ele sabe que você vai se levantar. E uma mulher posicionada, ela é uma flecha. Você vai alcançar tantas vidas que você nem imagina. Por isso ele quer te destruir. Por isso que ele quer te adoecer. Porque ele sabe que o dia que você se levantar, ninguém mais. Ninguém mais. Porque você já descobriu quem você é em Deus. Você já sabe como guerrear. E ele não vai conseguir mais. Por isso que muitas pessoas estão doentes por conta de feridas. As feridas, elas geram... não é uma deturpação, mas gera uma forma errada de ver o mundo e de ver Deus. E uma vez que você entende quais são, da onde vem, tudo muda. 3. O diabo ele ataca a sua mente com rótulos emocionais. Você é rejeitada, ninguém te ama. Nem aquela pessoa se importa com você. Nem seu marido gosta de você. Nem os seus filhos te respeitam. Isso aqui acontece tanto. Quem aqui já passou por isso? Eu já. Você é difícil de lidar. Que mulher difícil. Gente, meu Deus. Meu Deus. Você é orgulhosa, você é inconstante. Olha, você começa e nem consegue terminar as coisas. Você começa as coisas e para no meio do caminho. Você acha que as pessoas vão dar crédito em você? Quantas mulheres falam pra mim que vivem uma autossabotagem? Tati, eu começo algo, meu marido fala assim, mulheres que falam pra mim. Já vai começar de novo? Você nem termina, nem... Aí não acredita que ela vai conseguir. Porque ela começa tantas coisas e para no meio do caminho. Esses rótulos te impedem de ver quem você é em Deus. Então você começa a viver como reação à dor e não como resposta ao propósito. Número 4. O diabo ataca a sua mente com medo e comparação. Medo, Tati, medo. Olha o que ela já conquistou. Por isso que eu falo, tomem cuidado com o Instagram. Olha, tal pessoa conquistou e você não. Olha, você está tanto tempo orando pelo seu marido. Olha, o marido da fulana já se converteu, já está na presença de Deus. Olha, tal pessoa conquistou, já chegou lá e você está aí ainda. Não adianta nada você orar. Não adianta nada você fazer. Porque as pessoas conseguem, mas você não. Ele começa a gerar tanta comparação na sua mente que você pensa assim, que pra mim, Tati, olha, Tati, esse Deus aí faz as coisas só pra outras pessoas. Tati, Deus ele quer ajudar outras pessoas, ele não quer ajudar não. Tati, eu acredito que Deus tem os queridinhos dele. Quem é o que já falou isso? Você não fala mais isso. Embora eu já vi pessoas pregando, falando assim, Deus ele tem os, como fala? Não é os preferidos, os seus xodós. Um dia a pessoa pregou sobre isso. Bom, eu, Tatiana, não concordo, você pode até concordar. Eu não penso que Deus tem os xodózinhos dele, não. Eu sei que tem pessoas que são mais íntimas de Deus, isso eu tenho certeza. Tem pessoas que são mais, que têm mais, quando eu digo sensibilidade, existem pessoas que, né, enfim, tem uma sensibilidade, né, do Senhor. Aqui, outro ponto. O diabo diz que muitas vezes, na sua mente, que é melhor você não se expor, porque se você se expor, você vai ser machucada. Eu lembro que eu vivi muito isso no começo do meu casamento. Olha, se você compartilhar as suas frustrações, as suas expectativas, enfim, vai ser em vão. Seu marido não vai te ouvir. Pelo contrário, ele vai te humilhar. Muitas mulheres falam assim pra mim, Tati, eu não conto as minhas fraquezas pro meu marido porque ele pode um dia usar contra mim. São as mesmas que vivem um casamento superficial. Tati, eu não me abro muito com Deus. Embora Deus sabe, né? Deus sabe, né, tudo sobre nós. Mas muitas vezes as mulheres não se abrem com Deus. Não tem uma vida de entrega, de transparência. Eu preciso ter, Tati? Precisa ter.
Deus, eu tô assim hoje. Pai, eu tô com medo disso. Pai, eu tenho insegurança nessa área. Começa a falar para Deus. Começa a criar uma vida de intimidade, uma vida de oração com Ele. Para de ver essa fé superficial. Não, não, não. Tati, eu preciso falar. Precisa falar. Precisa ter um relacionamento. Então, muitas pessoas, elas não se abrem com outras e vivem uma vida aprisionada. Como eu disse no início, ora para Deus colocar pessoas que você possa se abrir. Ora, porque nós não conseguimos lutar sozinhas. Nós não conseguimos vencer coisas sozinhas. Quem disse para você? Mentira. O Senhor fala, nós somos um corpo bem ajustado. Corpo quando vamos à igreja, são as pessoas. Nós não conseguimos sozinha. O diabo, ele cria um ambiente de medo, paralisia e insegurança. Porque ele sabe que uma mulher posicionada é perigosa para o inferno. Grave essa frase. O diabo, ele quer criar um ambiente de medo, paralisia e insegurança. Porque ele sabe que uma mulher posicionada é perigosa para o inferno. O dia que você se levantar, ele vai saber. Ele vai saber quem você realmente é em Deus. Por isso que ele quer tanto te manter presa no medo. Falem aqui pra mim, do que vocês têm medo? Fala aqui pra mim. Algumas pessoas falam, Tati, eu tenho medo. Do que vocês têm medo? Sabe do que eu tinha medo quando foi pra me posicionar aqui? Eu tinha medo das pessoas me julgarem. Isso. Eu tinha medo da rejeição, porque eu não sabia como ia ser. Do que vocês têm medo? Falem aqui pra mim, do que vocês têm medo? Eu tinha medo da rejeição, de ser julgada, de ser exposta. Número 2. O diabo, ele sabe quem você é. Podem falar, vai falando o medo de vocês. Pode falar. Que eu vou orar depois por vocês sobre isso. O diabo, ele sabe do seu passado, ele sabe quem você é. O diabo, ele não é onisciente. Grava isso? O diabo, ele não é onisciente. Ou seja, ele não conhece o futuro. Não conhece. Mas ele observa. Ele estuda comportamentos, feridas e ciclos. Então o diabo, ele não conhece o futuro. E também o diabo, ele não lê a sua mente. Ele não sabe o que acontece na sua mente. Não sabe, Tati, não. Quem sabe? O Espírito Santo de Deus. Isso aqui, vai gerar uma libertação muito grande em algumas mulheres. O diabo, ele não sabe do seu futuro. E também ele não sabe dos seus pensamentos. Mas ele observa. Ele estuda você. Ele estuda os seus comportamentos. Ele sabe das suas feridas. Ele sabe da sua história. Do seu passado, da história dos seus pais, ele sabe. Ele vê o movimento de Deus sobre a sua vida. Ele vê o movimento de Deus na sua vida. O diabo, ele anda onde? Ao derredor. Procurando a quem possa tragar. Meu Deus. E o diabo, ele intui. O que é intui? Intuição. Quando uma mulher for separada por Deus para algo maior, o diabo, ele sabe o que Deus tem na sua vida. O diabo sabe o que Deus tem na sua vida. Ele intui. Ele estuda uma mulher. Porque, claro, o Senhor tem propósitos específicos para algumas mulheres. Ele tem. Tem. E ele intui quando uma mulher foi separada por Deus para algo maior. Por isso que algumas coisas aconteceram ao longo da sua história e você não entende o porquê. O diabo, ele sabe quando Deus tem uma promessa específica para alguma mulher. O diabo sabe quando uma mulher foi levantada para algo maior, assim como Esther. Estou bem pertinho de vocês, porque eu quero que você entenda isso. Cris, então guarde no seu coração.
Guarda no seu coração. O diabo, ele sabe quando uma mulher foi levantada por Deus para algo maior. Aleluia. O diabo sabe, quando ele sabe, porque ele vê um chamado surgindo. Sabe aquela promessa que Deus te fez na sua infância? Sabe aquela promessa? A promessa que Deus falou comigo, eu tinha 8 anos de idade, eu nunca esqueci. Eu tinha 8 aninhos de idade. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Deus te fez e você está pensando assim, não vai acontecer, Tati? Talvez você está pensando assim que o diabo está lutando tanto contra você, o diabo está investindo tão pesado. Porque ele sabe o que Deus tem na nossa vida. Ele sabe. Então ele sabe quando uma mulher tem um chamado. O diabo sabe quando você está perto de um despertar espiritual. O que acontece quando uma mulher desperta? Olhem para mim. Olha meu Instagram como era antes. Depois que o Senhor me despertou, Ele me encheu de tanta coragem que eu tô aqui falando com vocês. E é isso que acontece quando a mulher desperta. Ela não consegue mais conter essa chama. Ela quer compartilhar com as pessoas. Eu cheguei num momento assim que não dava mais pra mim me esconder. Uma lâmpada não tem como se esconder. Porque ela vai iluminar todo o ambiente. Então, quando o diabo ele sabe que uma mulher foi separada por Deus para algo maior, sabe o que ele faz? Ele se antecipa para tentar desestabilizá-la emocionalmente. O diabo se antecipa para tentar desestabilizar emocionalmente. Por isso acontece algumas coisas. Tati, eu comecei a me levantar espiritualmente. Aí veio uma crise no casamento. Aí veio uma crise financeira. Tati, eu comecei a buscar Deus e piorou. Normal. Normal. Aí que você tem que lutar. 3. Qual que é o intuito do diabo atacar uma mulher? O diabo não quer apenas te destruir. Não. Ele quer te desestabilizar ao ponto de você mesma desistir. Desistir do quê? Desistir do seu casamento. Desistir do seu chamado. Tati, o Instagram não é pra mim. Ai, Tati, não. Tati, ai, eu sou velha demais pra essas coisas, Tati. Tati, eu sou feia, Tati. Ninguém vai olhar pra mim. Fortalezas, fortalezas, fortalezas na sua mente. Quanto mais ele fala isso pra você, mais você acredita. E você fica estagnada. O que ele falava pra mim? Você não pode misturar as coisas, você é psicóloga. Não, se você falar, menina, o que vai acontecer com você? As pessoas vão parar de te ouvir. Você não... Ele falava assim pra mim, você não vai ter mais paciente, ninguém... E hoje, meu Deus, hoje é o que eu mais tenho é paciente. E naquela época que ele falava pra mim, não faz isso não. Você vai... E eu vivo hoje o quê? O contrário de tudo que ele me falava. E porque de fato, ele sabia. Ele sabia. Ele sabia a promessa e quantas mulheres seriam levantadas e tocadas o dia que eu me posicionasse. E é exatamente isso que ele está falando para algumas mulheres que estão aqui. O dia que você se posicionar, você vai ver tanta coisa. Você vai ver tanta coisa que você nem imagina. Tati, as portas vão se fechar. Não vai não. Quem disse que vai? Quem disse que vai? Não vai. Não vai. Não vai. Aleluia. O diabo não precisa te matar. Ele só precisa fazer você se esconder. Isso aqui eu vou anotar e vou até postar depois. O diabo não precisa te matar. Ele só precisa fazer você se esconder. Quem é que tá escondida? Tati, eu sinto que eu tô escondida. Quem é que tá escondida? Saia da caverna. Tati, eu não quero me aparecer, não. Tati, Instagram não é pra mim.
sai da caverna. A sua vida vai mudar quando você sair da caverna. As suas finanças vão mudar. Porque quem vai cuidar de você é Deus. Eu só saí da caverna, Deus arrumou tudo. Ele colocou pessoas certas para me abençoar. Ele abençoou meu trabalho porque eu saí. Porque exige também uma decisão. Tati, as portas vão se fechar. Não vai se fechar. Deus, ele vai fazer conexões. Escondida, não tem como as pessoas te ver. Por mais que Deus pode mandar o anjo lá como enviou para Elias na caverna. Você precisa sair. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair deste lugar. Então o inimigo não precisa te matar, porque matar é fácil. Quando eu falo matar, destruir emocionalmente, enfim, ele sabe. Porque, querendo ou não, sabemos que o Senhor, ele é o dono de tudo, ele é o dono da nossa vida. O que o diabo ele falou para o Senhor quando foi para tocar em Jó? O Senhor falou o que para ele? Deus falou o que para ele? Olha, você pode tocar em tudo, mas nele você não vai tocar. Então você pode tocar nas finanças, em tudo, mas nele não. E assim é a vida de algumas mulheres. Tati, eu quero ficar escondidinha aqui, Tati. E se eu te falar que aquilo que Deus tem pra você não tem como você esconder? Porque ele começa a gerar um incômodo. Ele começa a gerar um incômodo. Dentro de mim, o Senhor gerava um incômodo. Um incômodo tão grande. Que chegou o ponto, filha, vem. Sai, não. Aí não é o teu lugar. Tati, ninguém vai me ouvir. A minha primeira live tinha 2 pessoas. E chegava um momento que essas 2 saíam, ficava ninguém na live. Mas eu continuei. As minhas publicações no início não tinha muita curtida não, era 1, 2 curtidas. Eu comecei tendo um celular ruim. Eu não tinha nem ring light. Eu não tinha isso aqui. Mal tinha um notebook que só travava. E talvez você está aqui pensando assim, Tati, eu não tenho. Começa com o que você tem. Tati, eu não sei como mexer no Instagram. Eu falei o que pra vocês esses dias? Que eu não sabia muita coisa, eu não tinha condição de pagar muita coisa. Eu fui no YouTube. Hoje vocês têm internet, usa a internet para o bem. Tati, eu não sei, não é mais desculpa, porque hoje em dia a internet tem tudo. Tá bom? E outra coisa, isso mesmo, Betânia, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Mas quem precisa sair da caverna é você. Deus, sinto muito, isso aí Deus não pode fazer por você. Decida, é tempo de decisão. Quais são os propósitos espirituais do diabo atacar tanto uma mulher? Gente, a live é tanto tópico, eu vou continuar ela amanhã. Por quê? Porque daqui a pouco, vocês verem, né? Eu não vou ter quase tempo. Eu vou ter 30 minutos pra almoçar, acabando a live, 1 hora eu começo a atender. Então não vou conseguir continuar ela. Por quê? Porque tem mais 5 tópicos. Aí eu não vou conseguir concluir, vou concluir amanhã. 5 propósitos espirituais do diabo quando ele ataca uma mulher. 1. Calar a sua voz. Ele quer te calar. Ele quer te calar. Porque sua voz cura. Porque sua voz cura. Isso varia aqui no Instagram, tá? Essa semana eu vou ter live todos os dias. Vai ser no horário de almoço, porque eu não tô conseguindo fazer live muito cedo mais. Então, até sexta-feira nós teremos live aqui no horário do almoço. Então o diabo ele quer calar a sua voz, porque a sua voz cura. Primeiro que não é sobre nós. Quando falamos a sua voz, não é o tom de voz que cura, tá? Quando falamos a sua voz cura, é as palavras que são liberadas. As palavras também que saem da boca de Deus. A maioria das coisas que eu tô falando aqui, tá aqui. Aí eu junto meu conhecimento como psicóloga e falo pra vocês. A sua voz cura, a sua voz ensina, a sua voz intercede, a sua voz liberta. Porque uma mulher posicionada, ela é uma mulher que é usada pelo Espírito Santo de Deus. Então por isso que o diabo quer te calar.
Ai, Tati, eu começar a fazer live? Mulher. Ai, Tati, eu fazer story e ninguém vai me ouvir. Se você não começar, você nunca vai saber onde Deus quer te fazer chegar. Comece com o que você tem. Se uma pessoa te ouvir, glória a Deus. Se duas, é assim que Deus faz, mas você não pode começar com pouco. A Bíblia vai dizer assim, uma passagem que eu gosto muito, eu vou achar ela aqui porque eu quero ler para vocês. Aqui. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Diz assim. 4, versículo 10. Não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início dessa obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Não desprezes os pequenos começos. Não desprezes os pequenos começos. Não. 2. O diabo quer roubar a sua estabilidade emocional. Porque uma mulher curada levanta gerações. Isso aqui vai virar um post. Meu Deus, nem imaginava. Vai virar um post isso aqui. O diabo quer roubar a sua estabilidade emocional. Porque uma mulher curada levanta gerações. Meu Deus. 3. O diabo quer sabotar a sua identidade para que você não veja que você é filha, para que você não se veja como herdeira, como embaixadora do reino. O que é embaixadora do reino, Tati? Você representa Deus na terra. É isso aqui? Meu Deus do céu. Por isso que ele fala muitas vezes na sua mente, você não é digna, Deus não te ama, Deus não se importa com você. Por quê? Porque ele quer sabotar a sua identidade, para que você nunca veja que você é filha, herdeira, para que você nunca se veja também como embaixadora de Deus na terra. Embaixadora do reino. 4. O diabo, ele ataca a sua mente para desconectar seus relacionamentos. Porque mulheres fortes, forjadas no secreto, elas formam alianças poderosas. Por isso que o diabo ele luta muito pra gente não ter amigas. É de Deus você ter amigas, ter intercessoras, amigas do coração de Deus. Porque mulheres fortes, forjadas no secreto, elas formam alianças poderosas. Aleluia. Esther, é isso mesmo. Glória a Deus. É tempo de gerar testemunho. E gerar testemunho dói. 5. O diabo quer atacar você para paralisar o seu avanço no propósito. Porque uma mulher posicionada, ela destrava outras. Ou seja, porque eu já sei como é estar no seu lugar. E hoje eu estou aqui. Uma mulher posicionada, ela destrava outras. Ela leva outras para esse lugar porque ela sabe como foi difícil sair de lá. Ela sabe as estratégias, as armas para vencer. E ela se torna um instrumento porque ela não quer ver mais nenhuma mulher daquele jeito como ela estava. Eu não quero ver mais nenhuma mulher na caverna como estava. Mas sair da caverna, eu quero te dizer, é uma decisão. Não sou eu que vou te tirar dessa caverna. É você que vai ter que sair. Porque o Senhor está enviando hoje para você aqui alimento, água. E está dizendo para você, levanta e anda, como disse para Elias, porque a sua jornada não acabou. A sua jornada é longa. Saia da caverna do medo. Saia da caverna da insegurança. Saia da caverna da procrastinação. Você começa e para. Não. Aí não é o seu lugar. O diabo ele investe tanto porque sabe o impacto que tem quando uma mulher é curada, liberta e posicionada. Ele ataca você porque ele te ataca porque tem medo do que Deus vai fazer através de você. Ele te ataca porque ele tem medo do que Deus vai fazer através de você. E como vencer, Tati? Aqui eu não vou conseguir concluir hoje, porque eu vou ter que finalizar essa live. Queria continuar, meu Deus, eu queria continuar, mas não vou conseguir. Romanos 8. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Isaías 54, 17. O Senhor é quem te justifica.
Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em você do que está no mundo. Maior é o que está em você do que está no mundo. A de hoje ainda não vou disponibilizar. Geralmente eu mando no WhatsApp, tá? Geralmente eu mando no WhatsApp. Eu vou começar a mandar no grupo do WhatsApp, porque eu acho que vai ser melhor pra vocês, porque eu não consigo responder todo mundo. A de hoje eu não vou disponibilizar ainda, por quê? Porque eu não terminei essa live. Eu vou terminar ela amanhã. Certo? Amanhã. Vai ficar salva. Gente, aproveitem, porque vai ser a nossa última semana de live. Aproveitem. Amanhã no mesmo horário, 11 horas, Mato Grosso do Sul, que é onde eu moro, pra vocês, meio-dia. Amanhã vamos falar sobre o quê? As armas que o diabo usa. Que horas que é aí na Itália? Pra me entender. Porque aqui, onde eu moro, é 11 horas, horário Mato Grosso do Sul. Quem segue o fuso horário de Brasília vai ser meio-dia, 12 horas. Tá? O grupo do WhatsApp, vou colocar agora nos stories pra você entrar. Tá? Eu vou jogar agora nos stories. Aí vocês entrem. Uma coisa. Tati, eu quero participar da última turma da imersão. Não perca a oportunidade. As inscrições vão encerrar sexta-feira da imersão. Será praticamente um mês comigo. Serão 13 aulas. Mais uma aula de bônus que é sobre casamento, que eu e o João vamos dar pra vocês. É 5 horas de diferença, então, Portugal, né? Isso mesmo. Quem aqui já tá na turma da imersão? A Elizabeth, que tá aqui, já está na turma. Gente, sexta-feira encerram as inscrições. Não perca a oportunidade. Vamos trabalhar a cura da alma. Já tem 30 mulheres decididas. 30 mulheres já tomaram a decisão de estar nessa mesa. Será um mês de acompanhamento. Por isso que eu não vou estar aqui com vocês. Não vou conseguir dar conta. Porque é muita coisa para mim lidar. Já tenho meus pacientes, né, que eu preciso atender. Aí, sejam bem-vindas as que já estão. Glória a Deus. Serão dias de cura. Serão dias de posicionamento, por isso que é necessário vocês tomarem essa decisão, tá? Nós vamos trabalhar a cura da alma. Solange, entra pra última turma. Entrem pra última turma. Tati, mas você pode continuar fazendo... Não consigo fazer as lives. Primeiro, porque tem muita guerra pra estar aqui. Segundo, porque exige tempo. E eu não pego, vocês podem perceber. Eu não chego aqui na live e abro um versículo. Não, eu preparo um estudo. Eu preparo um estudo. Eu preciso preparar um estudo para vocês. Não dá pra me trazer algo superficial. Porque eu tenho responsabilidade. Toda vez que você for pregar uma palavra, saiba, você é responsável por aquilo que você fala. E eu não sou negligente, eu preciso falar. Tá? Tati, eu quero me inscrever. Entra agora no link da bio que tá no meu Instagram. Tá? Porque eu vou ter que finalizar. Eu tenho 1 minuto, porque eu tenho 30 minutos pra almoçar, porque 1 hora eu vou começar a trabalhar de novo. Então entrem. É a última turma, gente. É a última turma da imersão. Não vai ter outra. Por quê? Porque eu não vou fazer mais eventos ao vivo. Não vou conseguir fazer. Tá? Solange, vai na minha bio. Ou me chama no direct. Essa é a última turma. Já temos 30 mulheres. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Japão. Já estão nessa mesa. É uma mesa de tratamento. Serão 13 aulas. Vamos fazer propósito de oração, de jejum. É muito mais que um curso. Tá? Novamente, sai desse lugar, sai dessa caverna. Eu quero te ajudar a sair como um dia eu saí. É tempo de se levantar, é tempo de ir e cumprir como um dia o Senhor disse para Elias. Elias, a jornada é muito longa. Que Deus abençoe, um beijo. Amanhã nós estaremos aqui de novo, tá? Eu espero vocês. Beijo, gente.